Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala é o professor Michael Adriel, do Instituto Teológico Atalaia Fiel. Como a gente aprendemos na primeira aula de teologia básica, qual que é o termo teológico de teologia, que vem das palavras gregas theos, que significa Deus, e logos, que significa estudo ou tratado. Temos então Deus, estudo, tratado de Deus. A gente aprendemos dos 5 argumentos que provam a existência de Deus: o cosmos, a história, a natureza, a teologia, o homem, comprova a existência de Deus. Falamos também na aula passada sobre a criação. No primeiro dia Deus vai criar a luz, no segundo dia Deus vai fazer a separação dos mares, das ondas, no terceiro dia Deus vai criar a expansão na terra, Deus vai criar depois o sol, as estrelas, a lua, os animais aquáticos que vêm da água, os animais da água, os animais da terra, que Deus vai criar dando uma ordem para a terra. E no sexto dia Deus vai criar a sua obra-prima, Deus vai criar o homem, como vimos em Gênesis capítulo de número 1, no seu versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Interessante que Deus, ao criar o homem, ao criar a mulher, Deus ele cria como se fosse um projeto, criou dentro de si, juntamente com toda a divindade. Bem sabemos que Deus é apenas um só. Deus é um que tem 3 personalidades: a personalidade do Filho, a personalidade do Espírito Santo e a personalidade de Deus Pai. São 3 pessoas, mas um único Deus. É a divindade poderosa de Deus. Então Deus primeiro cria dentro de si o homem, a sua imagem e semelhança. Já em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, ou ser vivente, dependendo da tradução. Como que Deus criou o homem? Primeiro ele criou dentro de si. Aí a gente compreendeu que Deus, ao criar o homem, primeiro ele cria dentro de si mesmo, depois ele vai colocar a mão na massa, ele vai colocar a mão na terra e vai criar o homem do pó da terra. Como que foi isso? Como que o homem se tornou alma vivente? Eu vou te mostrar para você. Vem comigo. Aqui você pode ver o desenho que a gente fez. Vamos supor que esse daqui seja Adão. Aqui está Adão. Gênesis 2, versículo 7. Como que Deus vai criar o homem? Como o homem vai se tornar alma vivente? O homem ele veio do pó da terra. Número 1, pó da terra. É o corpo físico, é a matéria que foi tirada da terra. Deus formou o homem do pó da terra. E Deus assoprou, Deus ele assopra. Número 1 é o pó da terra, o homem veio da terra. Número 2 é o sopro de Deus. Deus soprou o fôlego de vida, Deus soprou o seu espírito. Por isso que o homem é espírito, alma e corpo. Aqui temos o espírito que veio do sopro de Deus. Deus assopra em Adão, que era apenas um formato de um homem através da terra. Então nós temos aqui, número 1, o homem é pó. Número 2, veio o Espírito, o sopro de Deus. Mas como o homem se tornou alma vivente? Já ouviu aquele gás? Hidrogênio e oxigênio. São 2 gases, oxigênio e hidrogênio. Se você misturar esses 2 elementos, esses 2 gases, vai formar o terceiro elemento. E o terceiro elemento é a água. Pó, primeiro elemento. O sopro de Deus, que é o Espírito, é o segundo elemento que forma o terceiro elemento, alma vivente. Então quando Deus pega o pó do homem e assopra no corpo formado através da terra, forma o terceiro elemento, alma vivente. Por isso que o homem é 70% água, porque o homem veio da terra. O homem é 100%, 70% água, porque ele veio do pó da terra.
hidrogênio mais oxigênio, juntando esses dois, forma o terceiro elemento, que é a água. O pó e o sopro de Deus, juntando o terceiro elemento, que vira a alma vivente. Assim está como que Deus formou o homem. Gênesis 2, versículo 7. Pó, sopro, terceiro elemento. O homem veio da pó da terra, Deus assoprou o seu espírito e ele formou a alma vivente. Por isso que o homem é 70% água, porque ele veio da terra. Pega a sua apostila. Vamos falar agora um pouco sobre a natureza de Deus. Página 17, se você tem a apostila de teologia. Se você não tem, entre em contato comigo, temos todas essas apostilas aqui, amém? Para você acompanhar em casa, para você estudar, para você guardar de recordação, para você montar uma biblioteca, para você dar aula futuramente. Temos cristologia, hermenêutica. Entre em contato com a gente, entre em contato com o Instituto Teológico Atalaia Fiel. Temos aulas presencial também, gratuito, tem uma turma boa aí. Entre em contato com a gente. A natureza de Deus. O nosso conhecimento sobre Deus é muito pouco, mas o que dele sabemos é por sua palavra escrita e por meio da fé. Hebreus 11:6 diz o que? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem por onde, professor Maico? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem como a gente compreende, assimila a palavra de Deus. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você estuda a doutrina de Deus, a teologia, o estudo sobre Deus, mais você vai aprender, mais a sua fé vai crescer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando o ouvir ali é compreender, assimilar, como está em Romanos 10:17. Qual que é a natureza de Deus? 3 coisas que manifestam a natureza de Deus. Você consegue imaginar como que Deus é? Você consegue imaginar nesse exato momento como que Deus é? Como que Deus está no seu trono de glória? Milhares de anjos que o servem, 24 tronos dos 24 anciões, os querubim, os serafim, os arcanjos adorando Deus. Como que Deus ele é? Primeiro, a natureza bíblica de Deus. Deus é espírito. João 4:24. Deus é espírito e importa os que adora em espírito e em verdade. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus que disse isso, porque Deus ele é espírito. Então Deus é espírito, por isso que não vemos Deus. Os demônios, você não vê os demônios, só como eles se manifestam numa pessoa, como eles estão ilegal no corpo de uma pessoa. Deus é espírito, não conseguimos ver com nossos olhos humanos, com nossos olhos naturais. Deus é luz, 1 João 1:5. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O trono de Deus, se você pudesse ter uma visão agora do trono de Deus, você ia ver apenas luz. Você ia ver um trono de uma gloriosa luz. Deus é espírito, Deus é luz. Por isso que na Nova Jerusalém, em Apocalipse 21:22, o anjo vai falar para João: não vai precisar mais do sol, porque Deus é luz. Não vai precisar da lua, das estrelas para iluminar a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, pois Deus fez todas as coisas novas. Deus é luz, não precisa da luz do sol. Maior que a luz do sol é a luz de Deus. Deus é luz, Deus é espírito e Deus é amor. Deus não tem amor, tá? Professor Michael, Deus não tem amor. Deus é o próprio amor, é sua natureza. Deus é amor. O que é o amor? É Deus. 1 João 4,16. Deus é amor ou caridade, dependendo da sua tradução. E quem está em caridade ou em amor está em Deus e Deus nele. Deus é amor. Deus é espírito, Deus é luz e Deus é amor.
as naturezas geral de Deus. Deus é paz, Deus é fiel, Deus é sábio, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus é luz, Deus é Espírito. Qual que é a origem de Deus? Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, outras versões, agindo eu, quem impedirá? Deus não tem origem. A palavra origem só se aplica nas coisas que foram criadas. Ao pensarmos em qualquer coisa que tem origem, não estamos pensando em Deus. Deus é autoexistente, isso é, existe em si mesmo, enquanto o homem e demais criaturas são autoexistentes, isso é, que foram criadas. Deus é criador, enquanto o homem é a criatura. Deus é autoexistente, Deus não tem origem, Deus não tem princípio, não tem dia, Deus sempre existiu. E para você entender isso, não tem como você entender isso. A gente é criatura, a gente é autoexistente, fomos criados. Deus é autoexistente. Autoexistente, Deus sempre existiu em si mesmo. Autoexistente é algo que foi criado por Deus. A fé não se preocupa em provar a origem de Deus, e sim sua existência, porque sabemos que Ele existe de fato. Quem crê em Deus não quer provas que Ele existe. Olha isso que forte. Quem crê em Deus não quer provas que Ele existe, porque a fé é nítido isso, né? E quem não crê em Deus não quer provar que Ele existe. Vamos falar um pouco da personalidade de Deus. Página 20, olha o que diz sobre a personalidade de Deus. Deus é um ser pessoal, que tem característica e personalidade. Deus é dotado de sentimento, vontade e intelecto. Quando Moisés perguntou qual que é o seu nome, Deus lhe respondeu: eu sou o que sou. E disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Eu sou é nome próprio, né? Eu sou representa que Deus era, Deus é e Deus será. Deus não se limita ao nosso tempo. Deus ele age lá no passado, no presente e no futuro. Antes que te formasse no ventre, Jeremias, eu te conheci, te santifiquei para as nações como profeta. O tempo de Deus é o tempo Cronos no grego. O tempo de Deus é o tempo Kairos. O tempo Cronos no grego é o tempo do homem. Cronos de cronologia é o tempo do homem. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. É Kairos, é passado, presente e futuro. Deus não se limita. Lembra que Pedro vai falar? 2 Pedro, capítulo de número 3, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia para Deus. Jesus disse: meu Pai trabalha, meu Pai ama, meu Pai me enviou, o Pai ama o Filho. Ou seja, Deus tem personalidade. Deus tem personalidade, Deus tem sentimento, Deus tem intelecto, Deus tem vontade. Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que você tem que buscar viver a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Busca a vontade de Deus. Deus tem sentimento, você pode entristecer Deus. Gênesis 6:6, e Deus se entristeceu pela criatura que fez, pelos seres humanos que estavam vivendo em conformidade à influência maligna de Satanás e não conforme o padrão original que Deus estabeleceu. E Deus se entristeceu. Deus ele tem sentimento. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem intelecto, tem vontade. Deus é dotado de sentimento. Deus tem vontade própria. Deus tem intelecto. Ele foi o professor da sabedoria. Deus é o professor da própria sabedoria. Vamos falar sobre a divindade de Deus. Deus em si mesmo é dotado de divindade. Mostraremos biblicamente onde ele se revelou como Deus divino. Jeremias 10:10.
Ele mesmo é Deus vivo e o Rei eterno. A vida é uma expressão de existência, seja terrestre ou eterna. Quem tem vida tem condição de se comunicar com outros que têm vida. Por isso, você vê que Deus é um ser relacional. Deus ele fez o homem para ter intimidade com ele. Como Deus fez os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus ele visitava eles para ter comunhão, para ter relacionamento com o homem. Deus ele é um ser comunicável. Deus ele ama ter comunicação com seus filhos. Deus ele tem intelecto. Deus ele tem vontade, tem sentimento. E Deus é verdadeiro. Deus é a fonte da vida. Deus ele é criador. Deus é eterno, imortal. Deus é imutável. Deus não volta com sua palavra. Aí, irmão Mike, Deus não volta com sua palavra. E como diz alguma tradução, em Gênesis 6,6, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Na verdade, o se arrependeu ali é uma forma para o homem compreender que Deus sentiu tristeza. Então o escritor está escrevendo que foi Moisés, o Deus se arrependeu. Deus não se arrepende porque ele é imutável. Deus não tem sombra de variação. Deus não muda, não volta com sua palavra para trás como o homem. Deus não é o filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Deus ele já sabe o que vai acontecer amanhã, porque ele ia falar uma coisa que ia se arrepender do amanhã. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Deus já sabe os que vão ser salvos. Deus não se arrepende. É uma forma da gente entender o que o escritor quer colocar, entender o sentimento de Deus. Deus ele entristece. Deus tem sentimento, fica triste. Deus fica alegre, Deus fica triste, mas Deus não se arrepende. Deus é soberano, sabe o que vai acontecer. Deus não é homem para se arrepender. Vamos falar sobre os atributos de Deus. Temos duas categorias de atributos de Deus. Temos atributos naturais de Deus, é muito importante você notar isso. Os atributos naturais de Deus e os atributos morais de Deus. Atributos naturais de Deus, Deus não comunica. É conhecido como atributos naturais incomunicáveis. Deus não comunica com a igreja, com o seu povo, com os seus filhos. O que é o atributo naturais de Deus? Incomunicáveis, que Deus não comunica, que Deus não compartilha. Onisciência. Onisciência é um atributo natural. Onipotência, presciência, soberano, imutabilidade, infinitude, atributos naturais que Deus não comunica com o homem. Atributos morais é atributos que Deus comunica com a sua igreja. Os atributos morais são atributos que Deus vai compartilhar, diferentes dos atributos naturais, que são os incomunicáveis. Quais são os atributos morais de Deus? Justiça, misericórdia, amor, bondade, ira, santidade. São atributos que Deus compartilha com o seu povo, que Deus compartilha com a sua igreja. Atributos naturais, onisciência. Salmo de número 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Etimologia da palavra, a palavra onisciência se deriva de dois termos latinos: omnis, que significa tudo, e scienti, que significa conhecimento. Portanto, a palavra onisciência significa saber todas as coisas no mesmo momento. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas nesse exato momento. É a onisciência de Deus, atributo natural. Deus conhece o passado, o presente, o futuro, nesse exato momento. Deus conhece o que eu estou pensando, o que você está pensando. Deus conhece o que nós vamos falar antes de nós falar. Deus conhece tudo no exato momento. Deus é muito grande, é a onisciência, Deus sabe tudo. Deus não compartilhou esse atributo com o homem. Deus também é onipresente. Salmo 199, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também.
Deus está em todos os lugares, onipresença. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está no Japão, na Europa, Deus está no céu. Deus está em todo lugar, onipresente. Deus está em todo lugar com o seu ser completo. Não está uma parte aqui, uma parte ali, uma parte não. Deus está em todo lugar, completamente. Para onde fugirei da tua face? Se eu fazer minha cama no céu, tu está lá. Se eu fazer minha cama na montanha, tu está lá. Como fugir de Deus? Deus está em todo lugar. É a onipresença de Deus. Outro atributo natural incomunicável de Deus: onipotência. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Onipotência significa ser todo-poderoso. Palavra hebraica para El Shaddai, todo-poderoso. Deus não tem poder. Professor Mike, Deus não tem poder? Não. Deus tem todo poder. Deus é a fonte do poder. É o El Shaddai, todo-poderoso, onipotência. Aí eu pergunto para você, meu amado aluno, minha amada irmã, qual que era o seu problema mesmo? Deus tem todo o poder, Deus conhece tudo, Deus está em todo lugar. Qual que é o nosso problema? Não mostra o seu problema para Deus, mostra o seu grande Deus para o seu pequeno problema. O seu problema é nada para a grandeza do nosso Deus. Eternidade, Deus é eterno, mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Deus é eterno, Deus não tem origem, Deus é autoexistente, sempre existiu em si mesmo. Imutabilidade, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Deus tem imutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda. Se Deus prometeu uma coisa para você, vai cumprir, porque Deus não muda. Deus não se arrepende. Deus ali tem sentimento e se entristece, mas Deus não se arrepende. Deus não muda. Eu mudo, nós mudamos, nós temos que mudar para melhor cada vez mais, mas Deus não muda. Infinitude, algo sem limite, infinito. O único atributo que só... O que é infinitude? É Deus. O universo tem limite, o céu tem limite, o homem tem limite, a terra tem limite, o mar tem limite, o oceano, que nem a ciência descobriu a profundidade toda dos mares do oceano, tem limite. As areias têm limite, contar todos os grãos de areia tem limite, vai chegar em algum número muito grande, mas vai chegar. A população humana tem limite, mas Deus não tem limite. Deus não tem limite, Deus é infinito. Unicidade, o termo unicidade significa estado ou qualidade de único. Deus é um só. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, um só Espírito. Deus é um Deus só, monoteísmo, um único Deus verdadeiro, que tem três pessoas. É um Deus só que tem três pessoas, três personalidades. Qual é os atributos morais de Deus? Atributos que Deus comunica com o homem. Aqui nós falamos dos atributos naturais, que Deus não comunica. Infinitude, imutabilidade, onisciência, onipresença, soberano. É os atributos naturais. Agora os atributos morais, Deus comunica com o salvo. Os atributos morais são santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade, misericórdia. Deus é santo, santo, santo. Deus é santo. Por isso que Deus ele odeia o pecado. O pecado nos afasta de Deus, porque o pecado é uma rebelião. O pecado é uma desobediência contra as ordens de Deus. A santidade é a sua própria natureza, a sua própria beleza. Deus é santo. Os anjos mais perto de Deus é o serafim, Isaías 6. É os anjos mais perto de Deus é o serafim. Eles têm 6 asas. Eles têm 6 asas, é o serafim. 2 asas cobre o rosto.
duas asas eles voam, e duas asas eles cobrem os pés, porque o lugar que ele está é um lugar bem perto de Deus, perto do seu trono. E eles falam um para os outros, serafim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Esses anjos foram feitos com 6 asas por Deus, porque senão Deus fulmina nele, caso da gloriosa luz de Deus. Então eles têm 6 asas para tampar o rosto, 6 asas para voar e 6 asas para cobrir os pés. Por que cobrir os pés? Porque o ambiente que ele está é um ambiente santo. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é eterno. Deus, ele odeia o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma rebelião contra Deus. Deus, ele é justo. Por que então, irmão Marco? Se Deus, ele é amor, se Deus é bondoso, se Deus é misericordioso, então por que, professor Marco, que Deus vai enviar o ímpio para o Hades, para o inferno? A resposta é bem clara e objetiva. Se Deus, ele é amor, se Deus é justo, ele tem que fazer justiça. Deus não manifesta amor, justiça, santidade, bondade separado, não. Esses atributos estão juntos, conectados: amor, justiça e bondade. Como Deus, ele faz a sua justiça, ele está fazendo amor. Se Deus, ele é amor, ele tem que fazer justiça. Se Deus é justo, ele tem que fazer justiça para o injustiçado, não é verdade? O inferno não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e para os seus demônios. Mas o homem é tão desobediente que prefere viver na desobediência do que desfrutar da presença de Deus. Deus tem preparado algo maravilhoso para a gente, para o ser humano, mas o ser humano, pela sua rebeldia, infelizmente se afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus, porque Deus é santo, e sem santidade ninguém verá Deus. Os atributos morais de Deus é a santidade, é o amor, a misericórdia e a bondade. Deus compartilha com o salvo, Deus compartilha com a igreja, Deus compartilha o amor, Deus coloca a justiça pelo seu Espírito, Deus coloca a bondade, fidelidade. É os atributos morais comunicáveis de Deus. Amém, meus amados irmãos? Essa é a segunda aula. Que Deus te abençoe. Vamos aprender mais e mais sobre a doutrina de Deus. Se você quer adquirir os nossos livros, temos Cristologia, o estudo de Cristo, vamos gravar as aulas. Temos Hermenêutica, o estudo de interpretação das Escrituras, tá bom? Entre em contato com a gente. Que Deus te abençoe. Até mais. Shalom.